Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Então, estamos aqui para o próximo episódio do podcast do programa de pós-graduação em zootecnia. Hoje, então, com a nossa colega Jordane Cardoso, e ela vai nos falar sobre o efeito paterno na programação fetal. Então, Jordane, se apresente para nós e nos passe um pouquinho sobre esse tema e depois a gente discorre algumas perguntas. Ok, boa tarde, pessoal. Então, eu me chamo Jordane, eu sou zootecnista de formação e atualmente estou no meu terceiro ano de doutorado aqui pelo programa. E, então, o nosso tema da semana, né, foi o efeito do pai na programação fetal. E aí, antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de definir, explicar alguns termos que a gente vai ver ao longo dessa conversa, que são bem interessantes, que é a questão de epigenética, né? Hoje em dia, quando a gente vê um pouco sobre melhorar efeito na prole e falar sobre genética, a gente vê muito esse termo de epigenética, né? E o que seria basicamente isso? Bom, o DNA, ele é uma molécula que vai carregar todos os genes do ser vivo, né? Então, a gente hoje em dia tem algumas efeitos de pai, efeitos de mãe, que a prole, o filho, vai carregar da genética da mãe e do pai. E basicamente, então, o DNA é o que é toda a informação genética de genes que a gente vai carregar. Mas não quer dizer que a gente ter um gene quer dizer que ele vai ser ativo, que a gente vai expressar essa característica. Então, por exemplo, cor de cabelo, cor de olhos, isso é um gene que vai ser responsável por isso, mas não quer dizer que a gente vai ativar esse gene durante a nossa formação, né? E a epigenética, basicamente, ela é como se fosse um marca-texto. Então, o DNA sendo um livro, né? Então, onde tem todos os genes, e a epigenética é o que define qual gene vai ser ativo e qual gene não vai ser ativo. E aí, quando a gente traz isso para a relação, qual que é o efeito de pai, qual que é o efeito de mãe, o que algumas mudanças a gente pode causar nos pais que vai ter o resultado lá na progenie, né? E aí, esse trabalho que a gente apresentou e conversou um pouco essa semana que passou, foi sobre o efeito do pai, né, na prole, né? Porque quando a gente fala de genética, epigenética, claro, comente. Até uma das perguntas do pessoal seria justamente sobre o efeito paterno, então eu vou aproveitar e vou colocar ela. Qual é o papel do pai na programação fetal e no desenvolvimento dessa prole? Então, essa eu acho que é uma pergunta bem interessante, talvez uma das mais interessantes quando a gente vê sobre esse tema, que é quando a gente fala de efeito no filho, a gente pensa muito em o efeito da mãe, né? Então, o ambiente que a mãe vai estar, para ela não passar por estresse ou não passar por alguma restrição alimentar. Isso a gente, qualquer situação, né? Humanos e animais. E hoje em dia, na zootecnia não, mas na produção animal, isso é muito importante, né? E se fala muito na ciência animal sobre o efeito da mãe na prole. Mas já existem alguns estudos, já há cerca de 10, 15 anos, que falam do efeito do pai. Então, o espermatozoide, ele pode carregar a informação genética do pai que vai afetar no desempenho da prole, né? E aí, quais seriam esses principais efeitos? Tem alguns relatos que mostram que o efeito no espermatozoide, ele pode carregar mudanças na metilação de DNA, e aí, o que significa isso? Um gene, ele ser expresso ou não. Quando a gente fala em metilação, a gente vai relacionar principalmente com silenciamento do gene. Então, o efeito do espermatozoide lá depois no ócito e embrião, ele pode silenciar alguns genes, dependendo da forma como o pai foi tratado ou o ambiente que ele estava. Além disso, a gente também
existem alguns estudos que mostram modificação nas histonas, que é uma estrutura dentro do DNA que pode causar um afrouxamento dessas histonas, então o DNA ele fica mais exposto e com isso ele pode sofrer alguma mudança. E além disso, também tem efeitos nos RNAs codificadores e não codificadores, que são umas estruturas responsáveis por carregar informações, né, do DNA. Então, assim, resumindo, a forma como o pai foi tratado, no caso, a gente vai trazer alguns efeitos em touros, ele pode mudar a forma como esse DNA foi carregado e gerar algum efeito na prole, por exemplo, de silenciamento de alguns genes, que podem ser importantes para o desenvolvimento, questões reprodutivas. E aí, sim, então o mais importante é que os espermatozoides eles podem interferir lá no embrião e aí a gente ter uma prole com algum efeito não tão benéfico a nível de produção, né? Pensando nesse lado. E até falando um pouco sobre isso, trazendo um exemplo, né, para não ficar tão teórico, esse estudo aqui, ele foi feito com ruminantes, né, pequenos ruminantes, com ovinos, onde foi feito a suplementação de metionina, que é um aminoácido, durante o período de desmame até a pré-puberdade, né? E eles perceberam que esses machos foram suplementados e pós-puberdade, quando eles geraram filhos, tanto os filhos quanto os netos desses cordeiros que foram suplementados com metionina, o perímetro escrotal foi significativamente menor, ou seja, nesse caso, a suplementação com metionina, ela provavelmente deu algum efeito de metilação de DNA que silenciou alguns genes importantes para o perímetro escrotal, né? Então, mostrando que realmente pode ter algum efeito. E aí, além disso, a gente também, quando pensa em espermatozoide e qualidade de líquido seminal, a gente também observou alguns efeitos do ambiente onde os animais estavam expostos com a qualidade do plasma seminal. E até para mostrar um outro resultado para vocês, a gente tem esse estudo com níveis de suplementação, né? Então, esse estudo, ele avaliou touros, angus, que passaram por períodos de superalimentação e por períodos de subalimentação. E aí eles fizeram várias avaliações no plasma seminal, que é uma das porções do líquido seminal, né? Que além dos espermatozoides também vão ter algumas citocinas que são responsáveis por ajudar a fixação do embrião. E aí o que eles observaram? Que aqui, cada barrinha dessa, ela mostra o grupo de animal que sofreu subalimentação ou superalimentação. O que é o importante desses gráficos, né? É mostrar que as citocinas e os outros metabólitos, eles foram sofrendo alterações conforme o animal passava por essas diferentes dietas. Ou seja, isso nos evidencia que realmente a forma como o pai é tratado antes do acasalamento vai refletir diretamente na qualidade espermática e na qualidade de plasma seminal, que posteriormente pode afetar o sucesso da fecundação, né? Ou seja, não é só o efeito da mãe que vai prejudicar, mas o efeito do pai também. Então, a gente pode afirmar que o estresse sofrido pelo pai antes do acasalamento, ele vai comprometer a sua progênie. Com certeza. E até para mostrar, já a gente se encaminhando para o final, né? Não nos alongarmos muito, mas para mostrar esse efeito de estresse,
tem um estudo que a gente comentou que foi feito em camundongos, né? Mas esses estudos em laboratório, eles nos ajudam. A gente não pode levar o pé da letra quando a gente passa para outros animais, mas eles nos ajudam a entender um pouco do metabolismo, da fisiologia, né? E aí, o que esse estudo mostrou? Eles estressaram cronicamente os camundongos por 4 semanas, e aí depois eles pegaram as vesículas extracelulares, que são uma parte do plasma seminal, e utilizaram para fazer a fertilização in vitro. Então, de ratos que foram cronicamente estressados por 4 semanas e ratos que não sofreram estresse. E aí, o que eles viram? Que os filhos dos ratos estressados, eles tiveram mudanças metabólicas, onde eles foram mais reativos ao estresse na vida adulta do que os ratos filhos de animais que não passaram por estresse. Então, esse é um indício, né, que não só a gente pode ter problemas em questão de qualidade espermática, mas pode ser transferido alguns genes que vão ser ativos lá na prole quando os pais passam por o estresse, né? E aí esse estresse a gente pode relacionar com estresse térmico, estresse de manejo, estresse de restrição alimentar, enfim, né? Então, realmente tem um efeito bem direto. Então, quer dizer que o bem-estar, ele não é brincadeira. Exatamente. Eu acho que uma das considerações finais, né, que eu gostaria de deixar é que a gente pensando em evolução de sistema, em evolução na pecuária, o bem-estar é importantíssimo e que se a gente gostaria de melhorar as nossas gerações futuras dos animais, a gente não pode pensar só no efeito da mãe, que é o que a gente mais vê estudos, mas também pensar no efeito dos pais, né? E que mesmo hoje com a inseminação artificial, que é amplamente difundida e nos traz muitos benefícios, a gente ou seja, a gente às vezes não vê o touro, né? Não tem acesso. Então parece que ele é só alguém que vai ser importante para a fecundação. Mas na verdade a gente tem que ver e analisar onde esses animais estão sendo criados, será que realmente esse animal está passando por boas condições, porque isso pode ter um efeito direto nos terneiros que a gente vai produzir, né? E eu acho que é isso. Muito bem, Jordane, muito obrigada por mais esse episódio. Ficamos para o próximo. Exatamente, eu que agradeço e ficamos para o último episódio da temporada, né? Até. Até, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.